eu queria aqui hoje, meus irmãos, falar de uma coisa bem diferente. Queria falar de alegria, né? Eu tenho identificado aqui, compartilhei isso com o pastor Rafael também. Então, dentro da nossa proposta ou nosso trabalho de liderança, a gente tenta enxergar a igreja como que ela está caminhando. E na minha percepção, eu vejo que os irmãos não demonstram muita alegria, né? Eu gostaria de que vocês fossem mais efusivos, assim, né? Não vamos pensar que vamos ser uma igreja negra americana, certo? E aqueles que têm sapatinho de fogo, que aquelas coisas todas. Menos, tá? Mas seria muito bom se a gente fosse um pouco mais animados, um pouco mais alegres. Então, em alguns momentos eu sentia assim parecia uma certa tristeza, ou a pessoa está vindo muito cansada e não sei o quê, né? E eu falei, não pode ser o nosso perfil de ser uma igreja que demonstre tristeza. Não pode. Então, é o nosso papel, enquanto professor da IBD, enquanto pastor da igreja, como o pastor Rafael, propor temas que alertem para que a gente possa mudar nosso comportamento e olhar para as promessas da Bíblia e se alegrar e compartilhar isso. Nosso grupo seja um pouco mais animado com isso aqui, né? E que a gente tenha um pouco mais assim de liberdade uns com os outros e tal, mais festivo, um pouco mais, né? Esse é o nosso papel de identificar isso. Então não é à toa que hoje eu trouxe essa mensagem, e também não é à toa que no dia 1º de maio nós vamos ter um culto de gratidão a Deus, tá? Então isso está dentro dessa nossa visão que nós tivemos aqui do momento que a igreja tem passado. E eu queria compartilhar hoje com vocês 2 textos, tá? Um de Isaías e um outro salmo, tá? Se vocês puderem ler comigo, é bom ter que essa efusividade também se transpire também na questão do texto. Consegue ler comigo aqui na tela? Tá? Naquele dia você dirá: eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolaste. Minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Com alegrias vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia, louvem ao Senhor, invoque o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas. Sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto, cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de ti. Que lindo, né? Não é? Fala água das fontes da salvação. É importante observarmos que no verso 1 desse texto, o profeta faz uma promessa de louvar ao Senhor, né? E porque a ira divina, tá? O castigo que poderia ser em função do pecado, aí vamos assumir então que o profeta se considerava um pecador, tá? Havia se desviado, ou seja, Deus já não olhava mais para ele com a intenção de puni-lo por ser um pecador, por ser um ímpio. Mas Deus agora estava até o consolando. Ele diz: e tu me consolaste. Deus é minha salvação, minha confiança não temerei. Então o que o profeta está colocando aqui para nós é que ele estava agora muito alegre pela salvação que ele encontrava em Deus. Pela salvação que encontrava em Deus. O texto começa na primeira pessoa e fala: naquele dia você.
E depois, quando vai para o verso 4, 5 e 6, vira coletivo. E aí ele induz o seu leitor, ou todos os seus leitores, que vai para o plural, para vocês glorificarem a Deus. Há uma mudança aqui, então, do sujeito nesse texto. Muito bem. Avançando um pouco mais, eu queria, então, destacar com vocês: com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Isso é o texto que me marcou, né? E você tem agora que talvez se transportar um pouquinho para aquele contexto de Israel, e talvez até o contexto de quem mora no deserto, né? Então, que ele vai fazer uma caminhada e ele não pode ter água só no começo, esperando que no fim da sua jornada ele vai encontrar água. Mas ao longo da caminhada no deserto, ele precisa encontrar fontes de água para sobreviver. Essa que é a ideia. Senão a jornada não termina aqui, né? O que nós vemos no Novo Testamento é que Jesus é a nossa única fonte da água da vida, né? Mas aqui é um poema, né? E que como que a gente precisa tirar a água da fonte da salvação. Eu não sei quantos de vocês tiveram experiência de visitar desertos, não é? E às vezes a gente vai como turista, lógico, né? Tá? Mas é um lugar que você não vê nada, não tem uma planta, não tem nada. E você fica pensando, como é que alguém sobrevive nesse lugar se não tiver água, né? Então, tanto no deserto, que você pode encontrar até mais ou menos aqui no Brasil, quando você viaja em certas regiões do Nordeste, é uma região desértica, né? Só não tem muita areia, como a gente vê em outros lugares. Como também nos Estados Unidos, tem o deserto ali na região do Arizona. E quando você vai também para Israel, ou principalmente na Jordânia, você vai encontrar os desertos ali. Aí tem tudo preparado para turista, mas você não vê nada. Nada. Então, você precisa ter fontes de águas ali. E quando você imagina aquele pessoal caminhando no deserto, de repente encontra uma fonte. A alegria que é daquele peregrino encontrar uma fonte de água. É a salvação dele. É a diferença entre viver e morrer. Então, quando o profeta traz à nossa memória essa imagem, ele traz essa imagem como de salvação, e talvez no plano espiritual da nossa salvação, que Jesus nos salvou. Então, ser alegre pela salvação é um motivo que tem que ser diário, que tem que ser comemorado, não pode ser negligenciado. Às vezes nós ficamos alegres por outras fontes, que não é de salvação. Ficamos alegres porque compramos um carro novo. Ficamos alegres porque nós trocamos o sofá de casa. Ficamos alegres porque a gente foi num bom restaurante e tal. E aí a pergunta é: você tem ficado alegre porque você foi salvo por Jesus Cristo? Isso é uma coisa que a gente não pode, que nossos olhos não podem se perder. Também no Salmo 126, né, que foi bastante aqui usado pelo pastor Rafael nas últimas semanas, né, ele trabalhou desse salmo aqui. E na mensagem que ele trouxe nesse dia, ele falava alegria e fé em meio à adversidade. Ele deu um enfoque sobre a reconstrução de Jerusalém e associou com a nossa vida aqui na Pibavir, que nós temos passado um período de reconstrução também, né? Mas se você notar o texto do verso 4, você vai notar que aqui aparece uma oração de uma frase só: Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto, né? Então tem uma oração aqui. E o resto, ele é também um poema, né? Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aí vem a oração do verso 4. E depois vem ali praticamente uma promessa:
Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqueles que saem chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria. O pastor Rafael trabalhou esse texto aqui, né? E eu fico pensando, então, aqui no autor desse salmo, que não parece ser Davi, porque isso aqui é um salmo que é atribuído pós-exílio, pós o povo voltar da Babilônia. Então eles estavam alegres porque haviam sido resgatados, voltaram da Babilônia depois de 70 anos, alguma coisa parecida com isso. Estavam reconstruindo Jerusalém. Então, obviamente, não podia ser um salmo de Davi, embora você vai até ver na sua Bíblia aí que fala salmo de Davi, mas talvez seja mais pelo estilo que seja do salmo do que propriamente pela autoria. Alguns assumem que esse texto aqui é de Esdras, na época de Esdras, né? Isso é uma especulação que nós temos. Então veja que aqui havia uma alegria pelo resgate da vida em cativeiro do pecado. A Babilônia é uma marca muito importante na história do povo, né? Então essas duas marcas grandes na história do povo de Israel é o Egito, que Deus também resgata de lá, depois de 400 e poucos anos, e depois a Babilônia, em aproximadamente 70 anos, alguma coisa assim, e Deus traz de volta o seu povo. A diferença é que, vindo do Egito, passando pelo deserto, ocupando a terra prometida, eles construíram uma nação. Enquanto que, vindo da Babilônia, resgatados pelo Senhor, a nação de Israel perdeu a sua identidade, ela já não tinha mais rei, né? Então ele ficou um povo sempre dominado por alguém, tá? Essa é a grande diferença. Mas na Babilônia, lá no cativeiro, então houve um avanço muito grande, né? Com a criação das sinagogas, e talvez com a história que era verbal passa a ser uma história escrita, e ela tem um peso muito grande na vida dos hebreus. Mas o que o poeta desse texto fala, ele fala: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de risos, e a nossa língua de cantos de alegria. Meus irmãos, vejam que os dois textos, tanto de Isaías, tá, como o texto do Salmo, tá, tem uma diferença muito grande de data aqui. Isaías escreveu isso aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Isaías estava vivendo ainda numa época também de domínio dos assírios. Então Israel estava sofrendo com aquilo. E o texto que nós lemos do Salmo 126 é provável que seja pelo ano 450, quase aí 300 anos depois. Talvez Esdras e Neemias tinham esse texto para que fosse cantado. Mas em ambas as situações, a alegria pelo resgate, a alegria pela salvação, era uma coisa que eles celebravam. Eles celebravam isso. E aí eu fico olhando agora para nós, crentes, que aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e que nós cremos que um dia estaremos com Ele na glória, e que nossos pecados foram perdoados. Aqui. E que não há nada mais valioso do que a minha salvação em Cristo Jesus. Não há nada mais valioso do que isso. Como é que eu celebro isso? Como é que eu estou celebrando isso? Será que é aquele grande presente que eu recebi, mas depois de um certo tempo me acostumo com ele, e aí já não dou tanta importância assim para ele, e prefiro talvez me alegrar com coisa menor? Não é isso que a Bíblia nos induz. A nossa salvação em Cristo tem um preço muito grande, preço de sangue. Então ela não pode ser menosprezada na nossa vida diária. Temos que ter um louvor diário, constante. Aleluia! Louvado seja Deus, porque eu sou salvo. Os meus pecados foram perdoados. E agora eu aguardo um dia morar com Cristo na glória.
E quando eu canto essas músicas, eu tenho que ter um pouco mais de valor, de alegria, de gozo nas músicas que exaltem essa grande graça que nós recebemos. Então eu não posso cantar uma música que fala da minha salvação triste, que não faz nenhum sentido, não expressa o que é o valor disso, não expressa o que a Bíblia fala, isso aqui. Nesse momento nós temos que refletir como é que está sendo a minha vida de adoração a Deus. Qual é a minha exultação nisso? Né? E isso é uma coisa que nós temos que pensar bem. Mas o que nós podemos ver nos dois textos de Isaías e de Salmo é que ambos apontam para uma salvação maior, que era para Cristo. Tanto todo mundo reconhece que Isaías era um profeta messiânico. E também Esdras, ele quando faz um salmo desse, que fala de salvação, certamente tinha uma visão longa de Jesus Cristo. Tá? Agora, o que seriam essas fontes da salvação? Interessante o pensamento do pastor John Piper, que ele coloca assim: Deus é a sua salvação, e as suas fontes são os lugares momentos em que você se aproxima dele, e não há lugar nem momento em que ele não esteja pronto para encontrá-lo. O que quer dizer aqui, meus irmãos queridos, é que muitas vezes na nossa caminhada haverá sim tristeza, cansaço, haverá um certo desânimo, mas e toda vez que eu busco renovação, eu estou buscando água nessa fonte da salvação. É isso que ele está dizendo, né? Quantas vezes a gente não vem para a igreja assim meio cabeça baixa? Quando é que nós estamos no culto de oração de quarta-feira aqui, a gente tem até notado que nas quarta-feiras sempre tem alguém fazendo aqui um desabafo e começa a contar de um problema, e aí toma 10 minutos do culto de oração para contar a sua história, né? E não sei se foi na última quarta-feira ou na penúltima, eu falei assim: hoje não tinha ninguém desabafando. Aí o pessoal tem que concordar. Daqui a pouco eu comecei a falar, né, de uma certa angústia que eu estava vivendo. Aí eu falei: você está vendo? Agora é a sua vez de você desabafar, né? Então a gente vai meio que choramingando nessas nossas reuniões. Isso acontece no deserto. Mas aí, quando a gente vem para a oração, quando nós podemos participar do culto de oração, quando nós clamamos a Deus, quando uns estendem a mão sobre os outros, então são águas que vêm para nos dar um novo ânimo, águas da salvação, ou das fontes dessa salvação. Essa aqui é a ideia que Isaías está colocando ali. Tem uma história na Bíblia muito interessante. A maioria de nós aqui já leu a Bíblia de cabo a rabo, né? Tá? E tem um livro, o livro de Ruth, né? Até temos a nossa querida irmã Ruth aqui no nosso meio. Alguém colocou o nome de Ruth porque é um personagem importante na história, né? Lá. Mas tem um outro personagem, que é Noemi. Noemi era sogra de Ruth. Irmã Ruth tinha uma sogra que não era fácil de lidar, né? E quando Noemi ela vai com seu marido para a terra de Moabe, né? Porque tinha um período de fome em Israel, então eles saíram da terra prometida e foram morar entre os pagãos, entre os ímpios. E lá aconteceu que morreu o marido de Noemi, morreram seus 2 filhos, e ela ficou com 2 noras, uma delas Ruth. Então naquele momento você fica pensando que aquela mulher estava passando por uma grande tribulação, porque não tinha amparo algum, não tinha INSS, não tinha aposentadoria, não tinha Bolsa Família, não tinha nada. Ela dependia da ajuda dos outros. E aí ela se lembrou da sua terra e quis voltar.
E aí as suas noras tiveram a intenção no começo de voltar com ela, uma delas Ruth. Aí ela convenceu que não, vocês não são de Judá, vocês não são israelitas. Fiquem aqui vocês têm parentes. Uma desistiu, mas Ruth não. Ruth quis falar: onde você for, eu irei com você. Bonito isso, né? O teu Deus será o meu Deus. Então isso é o que a gente sempre exalta no livro de Ruth. Mas tem uma parte, meus irmãos, que não é nada bonita, tá? Então disseram assim, era assim, verso 1:19, fala assim: prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou-se minha vida muito amarga. Não é um bom exemplo, de alguém que sofreu e culpa a Deus pela perda do seu marido e a perda dos seus filhos. Aqui, Quantas pessoas estão culpando Deus pelos seus desafortúnios, seus infortúnios? Quantas pessoas? E aí elas passam a ter o nome de Mara, que significa a pessoa amarga. Ela não sente mais a alegria da salvação, porque ela acha que ela tem uma vida muito dura. Aqui. Então a triste história de Noemi é que ela não se alegrava com o Senhor mais. Mas se você fizer uma análise um pouco melhor da história dela, você vai notar que ela, talvez não por vontade, mas por vontade do seu marido, deixou a terra que Deus havia prometido para eles e foi morar no meio dos ímpios. E lá não se deu bem, e voltou para a terra de Belém. E Belém significa casa do pão, de alimento. Esse é o significado de Belém. Voltou para a terra que tinha pão, porque lá passava fome. Então tem muitas pessoas que às vezes eles ficam amargos e criticam a Deus, não porque Deus agiu mal com eles, mas porque eles estavam fora do caminho, porque eles estavam vivendo entre os pagãos, estavam vivendo entre os ímpios. E aí quando eles se dão mal, vivendo longe de Deus, eles culpam a Deus. Isso foi o que aconteceu com Noemi. Não tinha mais alegria aqui. O que nós encontramos nos dois textos também é que essa alegria que tanto Isaías e como também o salmista fala, é que essa alegria tem que ser espalhada, tem que ser proclamada. Nos dois textos aparecem que todos saibam, que o mundo saiba, que as nações saibam que nós servimos o Senhor, que Ele fez grandes coisas no nosso meio. Grandes coisas no nosso meio. Então tem que ter uma proclamação desta alegria. Nem sempre, meus irmãos, proclamar o Evangelho é uma tarefa fácil. E como nós vimos no texto, diz o seguinte lá no texto, né? Aqueles que... vamos voltar no texto só para a gente não errar nem um pouquinho, tá? Diz assim, o texto dos Salmos, né? Fala, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Então essa proclamação, lançar a semente, que parece ser um texto evangelístico aqui, o salmista admite que é uma tarefa que tem lágrimas. E nós temos experimentado muitas vezes, talvez não só no campo missionário, que é para lugares difíceis, como nós vimos relatos aqui nos últimos domingos, dos missionários, falando da África, falando de Guiné-Bissau, falando do interior de São Paulo, falando de vários lugares difíceis. Mas muitas vezes essa semente é a semente que nós precisamos lançar da bondade, da paciência, né? Da tolerância. Então é essa semente que a gente precisa espalhar e aguardar que ela germine para trazer frutos para nós.
Então, para nós que da liderança da igreja, para nós que somos professores, aqui, pastor Rafael, pastor Ricardo agora se juntando, Rodrigo também que participa muito da IBD e outros irmãos aqui, Érison na música, muitas vezes nós estamos semeando, meus irmãos, paciência, estamos semeando bondade, tolerância, em terreno árduo, em terreno hostil, em terreno que faz a gente chorar. Vai chorar, porque você naquele primeiro momento você fala, não fui compreendido, não entenderam, não foi isso que eu quis dizer. E aí você tem que ter essa paciência, essa tolerância, para que em algum momento isso vai retornar com alegria, e na expectativa de que alguns irmãos, passando o tempo, Deus trabalhando na vida deles, eles vão reconhecer que agiram de maneira errada e voltarão e vão se engrossar com a gente outra vez. Então não é o texto do salmista somente para anunciar o evangelho aos quatro cantos da terra, mas é também a nossa prática evangelística de semear tudo que for uma semente boa para que alguém possa se converter, porque na verdade é uma conversão quando a pessoa deixa de ser amargurada, quando a pessoa deixa de ser rancorosa, quando a pessoa deixa de ser rebelde e vem a sobriedade. Então isso é uma conversão, encontrou as águas da salvação, a fonte das águas da salvação. Bom, o que é que a gente vai concluindo aqui então? Que quando a gente é crente em Senhor Jesus Cristo, nós temos que ser uma pessoa alegre. Essa salvação tão preciosa precisa ser exalada de nós. O mundo precisa saber que você encontrou um tesouro. E ele vai ficar curioso para saber o que é que te faz tão feliz. Você já notou que muitas vezes, quando você chega no seu ambiente de trabalho, chega na sua família, dependendo do seu estado de humor, as pessoas vão logo perguntar: o que aconteceu com você? Tá? Se você estiver contente, cantando e tal, fala, mas que bicho te mordeu? Eu vou falar para você, eu também quero ser mordido por esse bicho, não é? Ou se você está triste, alguém pergunta, mas por que você está triste? Quer dizer, o seu estado emocional, ele incomoda a outra pessoa. Mas para quem é crente, o que deve incomodar é a alegria pela nossa salvação. Que eu vou perguntar, mas por que você é uma pessoa alegre? Por que você é uma pessoa feliz? Aí você fala assim, eu encontrei Jesus, Ele perdoou os meus pecados. E aí fazemos a nossa alegria ser contagiante com as pessoas. E ela vai ser vista pelos outros, tá? A alegria que exalta o nome do Senhor. Isso é a proclamação do Evangelho. O Evangelho tem que ser anunciado com alegria, né? E diz assim, gritem bem alto, cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Quem é que está no nosso meio hoje, irmãos, aqui? Nesse culto aqui. Quem é que está aqui no nosso meio? Jesus está no nosso meio. Então, se Ele está aqui, isso tem que ser um culto alegre. Nós temos que estar jubilando, cantando, porque grande é Ele que está no nosso meio. Não perca isso de vista. Ele está aqui no nosso meio. Por isso que nós vamos cantar músicas alegres, vamos bater palma, nós vamos louvar ao Senhor, porque Ele está no nosso meio. Então, o que é que nós temos que evitar e que é pecado? É a murmuração. Murmuração. Não condiz com o crente murmurar. E pela murmuração, o povo de Israel pagou muito caro. Então, às vezes nós temos o hábito de murmurar. Você começa a conversar com a pessoa, o discurso dela é só de tristeza.
Porque eu não sei se ela faz isso de uma ferramenta para te envolver, uma ferramenta de manipulação. Então eu vou contar para ele uma história muito triste, aí ele vai ficar assim comovido, aí ele vai colocar a mão no meu ombro, aí ele vai querer orar por mim. Então é pura manipulação isso. E alguns fazem disso um hábito, nisso aqui. E isso é pecado. Reflexão que eu queria que vocês pensassem comigo agora. Demonstro alegria pela salvação? Você tem notado isso? Quando a pessoa pergunta se você está alegre, o que é que você responde? Vou casar. Vou comprar uma casa nova. É isso? Ou você fala assim, não, eu sou alegre porque Jesus me salvou. Que coisas grandes o Senhor tem feito na minha vida? Porque o texto diz assim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Que coisas grandes Ele fez na minha vida. Dia 1º a gente vai estar aqui, nós vamos estar dando graças a Deus. Eu queria que você pensasse até dia 1º, que coisas grandes Deus fez na sua vida. E você vai dar testemunho aqui, né? Então você vai contar o que foi que Deus fez. E nós que já somos quase centenários, né? Eu fico pensando assim, se eu começar a falar tudo, ser dia 1º, dia 2, dia 3, a gente vai ficar aqui o mês inteiro falando. Quantas coisas grandes Deus fez na minha vida, coisas que eu não sonhava em ser. Como Deus é grandioso, meus irmãos. Deus é grandioso. E quando eu vejo os meus filhos, que coisa boa que Deus fez na vida deles. Outro dia o meu filho me ligou, falou para mim assim, pai, eu consegui uma vaga nova no banco. Eu vou ocupar uma outra cargo. Aí ele falou para mim assim, eu falei, pai, filho, que cargo você vai ter? Ele falou, vou ser vice-presidente de uma área tal. Eu falei para ele assim, você se deu conta que você é um escurinho da freguesia do Ó, e que agora você mora nos Estados Unidos e trabalha para um dos maiores bancos do mundo? Onde Deus te colocou? Onde Deus te colocou? E aí quando eu olho para mim, eu falo, eu também cresci na freguesia do Ó. Estudei no colégio Giacomo Stabile, quem é de lá sabe o que eu estou falando. E um dia também eu fui fazer pós-graduação nos Estados Unidos. Meus irmãos, eu não estou falando isso para minha vaidade, eu estou falando para vocês, porque Deus fez isso comigo. Que eu não era nada. E Ele me deu tudo para mim. Isso eu quero louvar a Ele, pela sua grande misericórdia, não pela minha capacidade, por nada, porque eu não tinha direito a nada, mas Deus fez isso, grandes coisas, eu posso contar isso. E alguém um dia me perguntou assim, Marcos, como é que você foi parar nos Estados Unidos, como é que você foi fazer pós-graduação na universidade? Eu falei, eu não sei, eu só sei que um americano foi com a minha cara, e aí ele me ofereceu uma bolsa de 100% integral, e me colocou lá. Ele não me conhecia, mas eu falei assim, só pode ser graça de Deus. Grandes coisas o Senhor fez na minha vida, grandes coisas Deus fez na minha vida, dando uma esposa, dando filhos, dando um neto, dando uma igreja onde eu posso servir, me dando saúde. Grandes coisas Deus não fez na minha vida. É por mim? Não. É por Ele, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E se isso tudo não tivesse acontecido, e se um dia só tivesse assim que entrar no céu, eu já teria que ser grato a Deus. Tinha uma irmã da nossa igreja que falava o seguinte assim, irmão Marcos, é o seguinte, eu não sei como é que vai ser no céu esse negócio de coroa, sabe, ruas de ouro. Eu só quero saber o seguinte, quando fechar a porta, que eu esteja aqui, nem porta de elevador assim, fecha. Porque eu só quero entrar no céu. Tudo o que ela queria. Faz sentido isso? Não faz? Deus seja louvado por isso, meus irmãos. Conclusão, queridos irmãos.
louvemos, cantemos, jubilemos, pois grande é o Senhor de Israel no meio de vocês. Ele está aqui. Amém?